Meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos continuar o nosso estudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Quero trazer algumas raízes dessas palavras direto do grego para melhor compreensão depois da explicação do versículo. Essa palavra estabeleceu, que Paulo está usando, ela quer dizer colocou. Deus colocou na igreja, ou seja, é Deus que coloca, né? A palavra igreja, ela quer dizer ekdikeses. Ekdikeses. Essa palavra igreja do versículo 28, ekdikeses, ela vem do grego ekdikeses, ela significa os que satisfazem a justiça, os que fazem justiça, os justos. A raiz dela vem da palavra ekdikel, que é defender o direito de alguém, ou proteger, ou praticar a justiça. Então, na primeira instância, se a gente reparar, Paulo está falando Deus, a uns colocou Deus para fazer o quê? A justiça. Deus colocou os justiceiros, os justos, não é justiceiros de vingança, nada disso. Quando a gente olha, Deus olhou e viu a Noé, um homem justo, e viu a Jó, um homem justo. Está querendo dizer que é um homem que anda em retidão, o homem que pratica a justiça, ou seja, que ele não fica feliz em ver o mal. A palavra igreja quer dizer isso, os justos, os que fazem a justiça, os que defendem o direito de alguém, ou que praticam a justiça de Deus. A justiça, ela deve ser praticada, não é só falada. Então Deus colocou os justos, e Ele vai dizer, primeiramente, olha os tipos de justos que Deus colocou. Primeiramente, vem da palavra ploton, ou posição, como se fosse uma cadeia eclesiástica, como as que a gente tem hoje de pastor, presbítero e diácono, etc, etc. Primeiramente, a palavra ploton aí, posição, em primeira posição, os apóstolos. E os apóstolos vêm da palavra apóstolos, do grego. E apóstolo é um mensageiro, alguém enviado com ordens. Esses são apóstolos, alguém enviado com ordens. O que é alguém enviado com ordens? Jesus falou com os discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado
será salvo. Quem não crê terá condenação eterna. Deus enviou os discípulos para pregar o quê? A mensagem da cruz, a mensagem que Cristo havia ressuscitado, a mensagem das boas novas. Então, apóstolo não é um dirigente de igreja. Apóstolo é aquele que é enviado em nome de Cristo para fazer e para pregar uma mensagem. Qual mensagem é essa? A mensagem que Cristo falou que ele deveria pregar. Isso é um apóstolo. É quem Jesus ele seleciona e ele envia para pregar o evangelho. Em segundo lugar, profetas. O que são os profetas? Profetas vem do grego prophetes, né? Prophetes, que são intérprete de oráculos. Intérprete de oráculos ou de coisas ocultas. O que são os profetas? Pessoas que interpretam profecias. Pessoas que interpretam profecias. Instrumentos, porta-voz de coisas futuras, particulares relacionadas ao reino de Deus e salvação. Então, os profetas, eles são porta-vozes de Deus. Quando a gente vê Natã falando com Davi, livro de Samuel, assim diz o Senhor. Quando nós vemos Elias e Eliseu falando em nome de Deus, assim diz o Senhor. Quando nós vemos os 12 profetas menores dizendo, assim diz o Senhor. Quando nós vemos os profetas maiores e vários outros profetas, né, na palavra de Deus dizendo, assim diz o Senhor. Esses são profetas, a palavra de Deus é revelada a eles, o querer de Deus é revelado a eles e eles passam para a igreja o querer de Deus. Assim como acontece nos dias de hoje, apesar de ter muita mentira, mas não podemos descartar que ainda existem profetas de Deus nos nossos meios que se levantam e dizem assim, diz o Senhor. Ele está sendo um porta-voz de Deus para a igreja ou para uma pessoa individualmente falando. E esse mesmo profeta que diz assim diz o Senhor, geralmente ele é um intérprete, como Daniel foi, das coisas de Deus que haveriam de vir. Como Paulo interpretou as coisas de Deus. Então pode ser tanto profecias, daí vem as palavras profecias, né? Profetas, profecias. Os profetas eles entregam profecias. Por exemplo, Zacarias ele entrega várias visões, se não me falha a memória, 8 visões. E dentro dessas visões são profecias acerca de coisas que haveriam de acontecer. Os profetas eles falam de coisas futuras, né? De coisas que ainda vão acontecer, ou da vontade de Deus revelando que está oculto na minha vida, oculto na sua vida, oculto na igreja, e o profeta ele vai trazer aquilo à tona, usado por Deus. Então, e sempre é para crescimento do reino de Deus e para salvação. E em terceiro lugar, mestres. O que são os mestres, irmãos? O que são os mestres, né? Ainda sobre os profetas, que eu esqueci de falar, homens cheios do Espírito Santo de Deus, que defendem as causas de Deus e que estimulam salvação. Outra coisa sobre os profetas, aquele que instrui. Olha que interessante, o profeta instrui, conforta, encoraja, repreende.
e sentencia e motiva. Então o profeta ele pode tanto instruir, ele pode confortar. Tem profeta aí que só quer bater, né? Pode confortar, pode encorajar, dizer que Deus é contigo e Ele vai te proteger. Ele pode repreender, ele pode sentenciar e ele também pode motivar. Isso tudo são características de profeta. Agora, mestres, o que são mestres? Vem do grego didaskalos. Didaskalos é um professor, é um ensinador, só que olha só, é um professor e um ensinador assistido e guiado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente acha que a aula não precisa ter Deus numa aula, né? Não precisa ter unção, não precisa ser guiado por Deus para dar uma aula, que a aula é algo simples, que a aula é algo comum, não precisa estar cheio. Mas para ensinar, tem que estar cheio. Quando a gente vai para Atos, capítulo de número 18, vai nos contar a história de um homem. E esse homem era Apolo. Ele era mestre, eloquente em palavras, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, tanto os apóstolos como os profetas, eles dependem de Deus, porque eles enviam e são boca de Deus. Os mestres, que são os ensinadores, os professores, por exemplo, Paulo era mestre, na verdade Paulo era apóstolo, Paulo era profeta, Paulo era mestre. Ele ensinava a palavra de Deus. Ele ensinava com exatidão a palavra do Senhor. Então, mestres são aqueles que ensinam a palavra, mas com o auxílio do Espírito Santo de Deus. O restante do versículo, depois, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Esse operadores de milagres, para a gente encerrar, vem da palavra dunamis. Essa palavra operadores de milagres é dunamis, que é poder, força, habilidade, poder para realizar milagres. São pessoas capacitadas por Deus, com poder, com força, com explosão, com autoridade, com capacidade para realizar milagres dentro da igreja. Às vezes eu posso ser apóstolo, posso ser profeta, posso ser mestre, não posso ser um operador de milagres. Às vezes eu posso ter todo estudo e não ser um operador de milagres. Às vezes uma pessoa que está sentada no último banco da igreja é um operador de milagres. E quando ela ora, Deus realiza milagres. Deus faz cura. Operação de milagres já não tem mais nada a ver com capacitação para mestres. Porque o mestre ele precisa se dedicar para ser um mestre. Operação de milagres é algo que foge daquela categoria ali. Operação de milagres é uma pessoa que é cheia de Deus e Deus o capacitou para isso. Não estou falando de pessoas que oram e Deus cura de vez em quando, não, porque isso aí é pela oração. Estou falando de pessoas que realmente têm o dom de operações, de milagres. E quase todos que ele ora sempre são curados. Isso é operação de milagres, é dunamis, é poder, é força, é habilidade, é poder para realizar milagres. Então aqui no texto nós passamos a primeira categoria: apóstolos, profetas, mestres. Primeiro
a primeira categoria, né? Qual categoria é? É a categoria das ocupações eclesiásticas dentro da igreja. Aqui nós vamos ver a segunda categoria, operadores de milagres. São as categorias espirituais que Deus dá a alguém. E agora nós vamos entrar em uma outra categoria que vamos deixar para a próxima aula, que é dos dons. A categoria dos dons. Dons de curar, dons de socorros, dons de governos e dons de variedade de línguas. São 3 categorias nesse versículo. Primeira categoria é ocupação eclesiástica. Segunda categoria, poder que vem do céu, poder de Deus para realizar milagres. E terceira categoria, dons. Na próxima aula a gente aprende sobre os dons. Deus abençoe os irmãos.